Ok, então já estamos gravando. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020 e esta é a disciplina Introdução à Microbiologia de Alimentos do curso técnico em Agroindústria. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso segundo encontro, né? É a nossa segunda aula e, como apresentado ontem no nosso plano de ensino, hoje a nossa aula ela continua com uma introdução à microbiologia e com um tópico específico sobre a microbiota do corpo humano, tá? Quem me conhece ou quem já teve microbiologia comigo sabe que esse tópico eu sempre trabalho nas primeiras aulas, mas é bom que para quem já assistiu, dá uma reforçadinha. Às vezes tem alguma coisa ou alguma outra coisa atualizada, né, nova, mas esse é um assunto sempre interessante, independente se a gente está num curso técnico, num curso de graduação. Este é um tema que diz respeito muito à vida da gente, ao dia a dia da gente, à saúde do nosso corpo, e né, de uma forma né, maior, mais integral. E é um tema bem bacana para a gente desenvolver e levar para a vida, ok? Eu vi que tem várias carinhas novas, né, que eu não vi, não vi ontem, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Eu procurei, teve algumas perguntas no Google Sala de Aula e eu procurei responder. Caso né, vocês não se sintam atendidos nas perguntas, quando vocês fizerem perguntas, fiquem à vontade para perguntar novamente, tá? Usem todos os canais possíveis. E é isso, tá ok? Caso o áudio não esteja bom, o vídeo, eu consegui acertar o vídeo para hoje, né? Ontem estava um pouquinho complicado, mas assim, mas é isso. Só um minutinho, só um minutinho. Home office, né? A gente vai nos adaptando, ok? E sobre o plano de ensino, eu quero reforçar uma coisa. Eu já coloquei, bom dia, eu já coloquei no Google Sala de Aula as atividades de aprendizagem de ontem, que foi aquelas 4 perguntas, né, baseado na aula de ontem sobre grupos microbianos, de introdução à microbiologia. Eu já coloquei lá, e já coloquei a atividade de aprendizagem de hoje, que vai ser leitura de um artigo, né, o artigo chamado A Microbiota, que está relacionado ao tema que a gente vai desenvolver hoje com vocês. Então, assim, essa atividade é criada e feito isso, eu criei no Drive da disciplina uma pasta de atividades realizadas né, de vocês, da turma, tá? Nessa disciplina. Então, pessoal, como eu coloquei né, ontem, vamos procurar centralizar o armazenamento das atividades nessa pasta, tá? Então, vocês façam o possível para vocês conseguirem postarem dentro da sala de aula, do Google Sala de Aula da Microbiologia de Alimentos, as atividades de vocês. Foi um pedido da nossa instituição que a gente procurasse concentrar nesse tipo de instrumento que a gente está usando, porque o Instituto Federal ele vai poder consultar posteriormente essas aulas, fazer algumas verificações e tal, ok? E também, né, e os resultados dessa aula que são os trabalhos que vocês desenvolvem. Agora, a gente sabe que nós estamos num momento de muito desafio. Alguns de vocês têm dificuldades importantes com o computador, né, ou com a internet e tal. O que é básico? Atividade dada é atividade realizada. Vocês precisam realizar essas atividades. Eu tenho dificuldade, então corra atrás para sanar essas dificuldades. Eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Não tenho condição, professora, de colocar, de postar a minha, não consigo, com o que eu tenho hoje, eu não consigo disponibilizar no Google Sala de Aula,
você tem o e-mail, uma possibilidade muito boa e importante também, seria mandar por e-mail, né, para o meu e-mail pessoal institucional, na verdade, e uma outra possibilidade também é mandar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, aí você sai do grupo e manda, especialmente pelo WhatsApp meu, né, da professora Dilsa, que é responsável por essa disciplina. Estamos entendidos, pessoal? Então, assim, olha, o que eu sei, né? O que eu já aprendi nesses longos anos de vida? Todo desafio pode ser superado, toda dificuldade pode ser superada, mas a gente tem que se colocar à disposição e em ação para que as dificuldades sejam superadas. E eu, como professora e responsável por essa disciplina, me coloco à disposição de vocês, ok? Certo? É isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Tá tudo de boa? Vocês estão tranquilos? Né? Estão bem? Eu nem sempre vou poder olhar o chat, mas, né? Bom dia, Dave. O Dave colocou aqui, né? O David colocou bom dia. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha. De qualquer maneira, querendo colocar alguma coisa, pessoal, é só liberar o áudio e eu paro e a gente conversa. Certinho? Tudo bem? Vamos lá. Né, como referência para a gente, olha, o que eu coloquei na semana passada? Quer dizer, que semana passada? Ontem. Eu coloquei para vocês que é o seguinte, é interessante, eu tenho os tópicos, em geral, sobre esses tópicos que a gente vai desenvolver, eu tenho aula gravada ou vou gravar aula, né? Sobre esse tópico de hoje, como eu trabalho esse tópico todo semestre, eu já tenho aula gravada do semestre passado, de microbiologia da agroecologia. Trabalhei esse tema com eles também. Mas, né, assim, a gente... por quê? Porque eu não... Esse momento que nós estamos nos encontrando aqui, não é interessante que a gente gaste muito, né, que as gravações fiquem muito extensas, né, porque, inclusive, a gente sabe na prática, e vocês bem sabem também, que vídeos muito extensos a gente termina não conseguindo, né, trabalhar muito tempo nesse vídeo, tá? Então, assim, mas, né, como eu fiz ontem, eu interrompo um pouquinho antes da gravação, assim que a gente terminar o básico, tá? E depois eu fico com a sala aberta para quem quiser conversar, né, algumas coisas mais pontuais, ou mesmo sobre a disciplina também, ou sobre o tema trabalhado. E, e é isso, tudo bem? Certo? Vamos lá, então. Eu vou aqui postar, né? Já que você começar a apresentar, deixa eu encontrar aqui a nossa aula, deixa eu ver. Não está aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Justamente. Alguém, por favor, pode confirmar para mim se vocês estão conseguindo. Estão conseguindo? Ok? Conseguiram? Estão vendo a sua postagem? Sim. Ok. Aqui está falando, Juliana. Juliana, deixa eu colocar uma coisa para você. Ontem você pediu o link da aula de hoje e eu encaminhei para o seu e-mail e ele voltou falando que ele não estava disponível para receber e-mail, o e-mail que você me mandou, tá? Então, ontem eu encaminhei, o e-mail que eu mandei com o link da aula não foi para você. Tá? Esse é o Gmail, né? Tá jóia, então. Tudo bem. Vamos aqui, então. Só um minutinho, pessoal, deixa eu atender a Juliana aqui.
Pessoal, eu acho que agora deu certo. Juliana, eu encaminhei para você, para o seu e-mail, tá? Boa sorte aí. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Tá tranquilo? Posso começar? Certo. Deixa eu ver onde nós estamos. Okay. Pessoal, então, microbiota do corpo humano, ok? Eu só estou com uma dúvida aqui. Eu coloquei agora a projeção no segundo slide. Caminhou para vocês aí? Eu quero saber se eu estou no documento certo. Tá? Microbiota do corpo humano. Já está no segundo slide, João? Sim. Sim? Então beleza. Então eu estou no documento correto. Obrigada, viu? Então aqui, pessoal, a microbiota do corpo humano. Tá? Só um minutinho. Qualquer coisa vocês me dão um toque. Eu vou tirar aqui a câmera, tá? Só um minutinho. Pessoal, então a microbiota do corpo humano, ela trata de um tema bastante importante, que é o seguinte, é levar até vocês a consciência de que o nosso corpo, ele é habitado por micro-organismos, tá? Então, o ser humano, ele é constituído, ele tem um organismo constituído por células eucariotas, né? Nós fazemos parte do grupo, né, do reino animal, como comentado ontem rapidamente, né? Domínio eucária, e somos animais, somos constituídos, como todo animal, por células eucariotas, aquela célula um pouco mais complexa em termos de morfologia, cheia de organelas, né, no interior dessa célula. Mas tá, o fato é que nós temos um número bastante elevado de células que constituem, né, o nosso organismo, a máquina humana, mas agregado a este conjunto de células eucariotas, né, humanas, nós temos 10 vezes mais células de micro-organismos, principalmente células de bactérias. Tá? Tanto que quando vocês vão ler sobre esse tema, ou interagir com esse tema, vocês vão perceber que se fala muito de bactéria. A microbiota do corpo humano, que pode ser chamada também de flora, de microflora do corpo humano, normalmente se chama muita atenção sobre bactérias, o grupo das bactérias. Por quê? Das bactérias típicas. Por quê? Porque são as bactérias em maior número que habitam o nosso corpo, tá? Nós temos outros micro-organismos? Nós temos fungos que habitam o nosso corpo, nós temos protozoários, nós temos árqueas, né, junto lá, né, do ladinho do grupo das bactérias, temos árqueas também, mas as bactérias típicas é o que mais se destacam. Temos vírus? Temos vírus também. Os vírus vão entrar com não um grupo fixo, né, não um grupo residente, mas um grupo transitório. Mas está lá os vírus, né, estão lá os vírus, né, no nosso corpo. Bom, então, vamos lá. Continuando. É só essa figura, eu gosto bastante de ilustrar, tá? Claro que isso aqui foi alterado, né? Foi pigmentado. Deixa eu permitir aqui, ok. Né, assim, mas esse tipo de célula aqui é célula de bactérias, e esse tipo de formato aqui, multicolorido, isso aqui é só para, né, tornar a figura mais interessante, mas né, a célula bacteriana não tem essa cor, são incolores, na verdade, embora podem produzir pigmentos, tá, gente? Mas isso aqui, esse colorido é por conta, né, da figura, tá? E esse formato, para vocês já se acostumarem, é o formato de bastonete, formato bastão, né? Bastonete, bacilo, tá? Ok? Nós temos aqui uma placa de Petri, uma mão com luva, né? Segurando uma placa de Petri. Placa de Petri é uma vidraria muito típica, né? Num laboratório de microbiologia, e para a gente fazer cultivo de micro-organismos em meios sólidos.
Então, assim, aí é colocado um meio de cultivo, lembrando muito gelatina, né? É um meio de cultivo sólido. Esse meio de cultivo ele tem uma série de nutrientes, é como se fosse o pratinho cheio de carboidrato, lipídio, proteína, minerais, vitaminas que a gente dá, água, né? Também, que a gente dá para o micro-organismo, para a célula se multiplicar. E aí, a célula se multiplicando na superfície, ela forma essas esferas que a gente chama de colônia. Tá? Colônia microbiana. O que é a colônia microbiana, gente? É um conjunto de células que se multiplicaram. A célula individual a gente não consegue ver a olho nu, mas o agregado, né, aquela comunidade de células que se reproduziram muito e muito, formando um conjunto de milhares, milhões de células, a gente consegue ver a olho nu na placa, na superfície, né, do substrato da placa, e a gente chama de colônia. Ok? Pode ter cor, quando tem cor, vocês estão vendo aqui colônias amarelinhas, vários tons de amarelo, branquinhos, mais claros, vermelhinhos, rosados, etc. Quando tem cor, é porque a colônia, ao se multiplicar, ela produziu pigmentos. Esses pigmentos são excretados e eles dão cor, né, à comunidade de micro-organismos, tá? No caso de bactérias. Aqui é só uma ilustração, né, de muitas formas de micro-organismos, né, no formato de uma cabeça, né? De uma cabeça humana. Bom, gente, então a microbiota do corpo humano, ela só deixa eu perguntar mais uma vez aqui para vocês. Pessoal, a projeção tá ok para vocês? Vocês estão conseguindo ver? Eu estou projetando no formato PDF, né? Porque é o que eu consegui hoje disponibilizar aqui. Tudo bem? Tá ok? Assim, tá dando pra ver bem. Perfeito, obrigada, Sandra. Vamos lá. Então, gente, olha, a microbiota do corpo humano, ela pode ser chamada também de microbiota normal, flora normal, microflora, ou ainda, hoje, uma terminologia mais recente, é o termo microbioma, tá? Tudo isso diz respeito aos micro-organismos que habitam o corpo humano, ok? Tá? Certo? Então, assim, todo ser humano, né, todo ser humano, após a sua saída do útero, no momento do seu nascimento, ele precisa desenvolver né, uma população microbiana no seu corpo. Ele precisa ser habitado, ele precisa ser colonizado, tá, gente? Então, essa microbiota, ela representa uma complexa diversidade de micro-organismos, né, que colonizam o corpo humano sem causar doença, tá? Então, essa microbiota que vem nos habitar assim que a gente sai do útero humano, só traz benefícios, é muito importante, tá? Os relatos de seres humanos que não, por algum problema, alguma dificuldade, existem algumas doenças assim, que foram identificadas, onde a microbiota não consegue se estabelecer naquele indivíduo, né, nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos. Esse indivíduo, ele não consegue sobreviver por muito tempo, tá? Né, ou ele poderia até sobreviver, e existem relatos de pessoas que foram colocadas numa espécie de bolha estéril, onde toda a atmosfera que chega a esse indivíduo é totalmente esterilizada. Por quê? Porque se uma atmosfera normal, rica em micro-organismos, chegar até esse indivíduo que não foi colonizado por uma microflora normal ou microbiota normal, ele não consegue sobreviver, ele desenvolve algumas doenças muito graves e ele pode vir a óbito. Normalmente vem, depois de alguns anos não se sustenta. Ele não consegue se sustentar. Existem até filmes sobre isso, o garoto da bolha, o menino da bolha, enfim. Tá? Então, essa microbiota, pessoal, ela vai se localizar interna e externamente, tá? Sendo que a quantidade de micro-organismos internamente é muito maior do que os micro-organismos que nos habitam externamente. Existem nichos no nosso corpo, em locais específicos para isso, que a gente vai mostrar posteriormente. Certo? E aí se coloca que nós temos uma microbiota em torno de 100 trilhões de micro-organismos. Claro, né? Sempre lembrando que o maior número de micro-organismos é o grupo das bactérias que nos habitam, tá? Então, esses micro-organismos que estão com a gente, eles estabelecem conosco uma interação simbiótica, mutualística, extremamente benéfica para ambos os lados, tá? Nós somos hospedeiros, né? Então,
dos micro-organismos. Então, nós damos casa e comida para eles. Em contrapartida, falando de uma forma muito simples, eles damos casa e comida para eles e eles nos protegem, né? São soldados de proteção e também eles produzem vários elementos, várias substâncias que são importantes para a nossa saúde, tá? Então, isso é muito interessante, isso é bem importante para a gente. Ok? Então, sobre algumas, só uma, né? É interessante a gente sempre trazer um pouquinho mais de informações sobre, então, aqui algumas informações sobre interações. Né, é sempre bom a gente pensar, pessoal, que é o seguinte, no planeta, nós estamos aqui no nosso planeta, planeta Terra, é habitado por, nossa, incontáveis, né, incontáveis seres, incontáveis espécies de seres, né, de muitos diferentes tipos de seres, tá? E a biologia, ela estudou, né, existem áreas da biologia que estuda as relações que existem, né, as interações e as relações que existem entre esses seres que habitam, né, o nosso planeta Terra, tá? E então, assim, existe inclusive classificação dessas relações, dessas interações. Aqui a gente trata principalmente de interações microbianas, mas na biologia é tratado como interações ecológicas, tá? Mas aqui, micro-organismos, né, o foco é micro-organismos, são interações microbianas. Então, sobre essas relações, essas interações microbianas, nós podemos dividi-las em interações positivas e interações negativas. Alguns exemplos de interações positivas. Mutualismo, que é muito importante para as interações, para classificar, né, o tipo de interação que a gente tem com os micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então, ela é uma interação positiva, principalmente do tipo mutualística, tá? Em alguns momentos, alguns autores vão falar do comensalismo também, quando se trata dessa relação entre o corpo humano e os micro-organismos que nos habitam, tá? Mas a grande maioria, né, concorda que o tipo principal de relação é o tipo mutualístico, que é onde ambas as espécies se beneficiam e uma vai depender da outra, tá? Não existem dúvidas, todos os estudiosos da área concordam que nós dependemos dos micro-organismos para sobreviver e eles dependem de nós também, né? Somos hospedeiros importantes para eles. Embora, com relação à adaptação, nós não conseguimos nos adaptar sem eles, tá? Mas eles se adaptam fora do corpo humano, eles podem, né? Depois de algum tempo, alguns dos seus descendentes adaptarem outros nichos. Eles têm, né? Não é à toa que os micro-organismos são os primeiros seres, né? Relatados a habitarem no planeta. Então, nós temos como interação positiva a protocooperação, onde ambas as espécies se beneficiam, mas não dependem uma da outra para sobreviver, e comensalismo seria onde uma espécie é beneficiada, enquanto a outra não é afetada. É um tipo também de interação possível, tá? Agora, temos as interações que são negativas. Essas interações, normalmente, nós conhecemos muito tipo chamado parasitismo, tá? Ou predação. Esse tipo de interação negativa é o mais conhecido, tá? Predação é onde uma espécie prende outra espécie e usa como alimento, né? São os grandes predadores que habitam o nosso planeta, né? Então, assim, é claro, né? Sempre bom lembrar que o ser humano é o predador mais, né, como que eu vou dizer, mais duro, né, mais terrível que existe, né, no nosso planeta. É sempre bom a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Nós somos seres humanos, tá? Mas no mundo microbiano existem os predadores importantes, sim, tá? E existem os parasitas, né? Então, existe a interação chamada de parasitismo, onde uma espécie é beneficiada enquanto a outra é prejudicada. Então, é comum, em alguns momentos, quando a gente pensa numa flora transitória, nós sermos parasitados, às vezes por um vírus, tá? Ou sermos parasitados por um protozoário, ou até mesmo por uma bactéria, um fungo,
tá? Onde esses são patogênicos, eles são beneficiados, mas a outra espécie desenvolve alguma doença, né? Algum tipo de enfermidade, ok? Temos ainda amensalismo, antibiose, competição, né? Uma espécie concorre com a outra por recursos. É muito comum na natureza, né, no meio ambiente, gente, as espécies que estão aí no meio ambiente livres concorrerem por recursos, né? Então, por exemplo, é muito comum bactéria concorrer por alguns recursos com fungos. E normalmente as bactérias levam a melhor. Por quê? Porque o tempo de geração da bactéria é muito mais acelerado do que fungos, tá? Então, os fungos, eles são mais vagarosos quando eles estão se desenvolvendo. A bactéria cresce mais rápido e consegue aportar, né, consumir recursos mais rápidos que a bactéria. Quando se fala em competição com fungos, ela leva a melhor. Daí, a natureza sempre inteligente, nós temos muitos fungos que são produtores de antibióticos. Antibióticos são aqueles antimicrobianos que matam ou barram o desenvolvimento de bactérias, né? Então, muitos fungos desenvolveram como forma de sobrevivência mesmo, substâncias antimicrobianas contra bactérias, por conta da competição. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Caso alguma coisa, eu deixo de falar alguma coisa, porque ela está registrada no slide, tá, pessoal? Mas qualquer coisa é só me perguntarem, né? Levanta aí, abre o áudio e me pergunta. Então, sobre a microbiota do corpo humano, elas podem ser divididas em flora residente ou microbiota residente e flora transitória ou microbiota transitória. Pessoal, o termo flora, embora eu utilize, nós temos vários materiais que usam muito esse termo flora ainda, mas saibam que alguns autores mais recentes, eles questionam, né? Eles falam que flora a gente não utiliza mais para micro-organismos, né? Utiliza mais para o reino dos vegetais e tal, mas essa terminologia já foi muito utilizada quando se fala em microbiota, por isso que eu mantenho essa terminologia. Então, o que é flora residente? São os micro-organismos que habitam o corpo de forma permanente, então residem, né? Como o termo coloca, eles residem permanentemente. São constituídas principalmente por bactérias, tá? E em seguida por fungos e também protozoários e vírus, certo? Então, principalmente os vírus e boa parte de protozoários de forma transitória, tá certo? Mas de forma permanente é muito comum, em grande número, sermos habitados, né, de forma permanente por bactérias e por fungos, tá certo? Certo, gente? E aí nós temos, como flora transitória, são os micro-organismos que estão presentes no nosso corpo por um curto período. Dias, semanas, meses, tá? E depois daquele período, eles vão desaparecer. Em geral, a flora residente, ela combate a flora transitória, tá? A flora residente, ela já está bem estabelecida, ela cria um ambiente que favorece a permanente dos micro-organismos que fazem parte desta flora, tá? E aí, quando chega um outro micro-organismo que vem através de uma água, de um alimento, ou mesmo de um ar, né, de uma atmosfera que nós respiramos, essa flora, alguns até conseguem, mas é pouco comum. Alguns até conseguem se estabelecer como flora residente, mas o mais comum é desses organismos que chegam passarem, ficarem por alguns dias, semanas ou meses, né, serem combatidos, eles não conseguem se estabelecerem naquela condição criada pela flora residente, tá? E alguns desses organismos transitórios são patógenos oportunistas, tá? Mas alguns dessa flora residente também são patógenos oportunistas. Mas enquanto fazendo parte de um grupo já estabelecido, esse patógeno oportunista que faz parte da flora residente não consegue expressar a sua capacidade de provocar doenças, viu, gente? Por quê? Porque está tudo em equilíbrio. Mas caso ocorra algum desequilíbrio e alguma coisa afete negativamente a flora residente, os patógenos oportunistas que fazem parte do grupo conseguem se desenvolver em maior número, saem, né, daquele círculo de equilíbrio, e aí começa a produzir uma infecção ou uma enfermidade naquele corpo, né, que o habita, sabe? Mas isso normalmente a flora residente, ela
ela consegue, apesar dela sofrer danos em alguns momentos, principalmente quando nós, por exemplo, estamos sofrendo algum tipo de... Estamos com uma terapia com algum antimicrobiano, isso normalmente afeta bastante, viu, pessoal? A flora residente, né? Mas ela consegue se equilibrar e voltar. Bom, então, sim, mas de qualquer maneira, é muito comum, tá, também a flora transitória entrar no nosso corpo patógenos oportunistas, tá? E aí, né, esses patógenos oportunistas são combatidos, como eu coloquei para vocês, esses patógenos oportunistas, como flora transitória, eles vão passar. A flora residente vai combatê-los e eles não vão ficar no nosso corpo. De qualquer maneira, aqui foi colocada uma definição onde são micro-organismos, patógenos oportunistas, que em condições diferentes das usuais têm a capacidade de provocar doenças no corpo hospedeiro, quando ocorrem danos ao sistema imunológico ou danos ao corpo, ao organismo. Algumas observações aqui, tá? Sobre o local e origem da flora normal, tá? Então, externamente, onde nós temos micro-organismos? Nós temos na pele, tá? Na pele ou conjuntivas externas. Então, na pele, de uma forma geral, nós temos micro-organismos. Alguns nichos se destacam mais. Mão, né, é o nosso instrumento de trabalho, né? Então, mão normalmente tem uma carga microbiana maior. Axilas, né, por conta de muita umidade, né? Nós transpiramos muito na axila, podemos ter uma carga microbiana, né, maior, mas isso tudo é pele, né? A conjuntiva do olho, temos micro-organismos, né, na conjuntiva do olho, mas em equilíbrio está tudo bem. Em desequilíbrio, vamos desenvolver uma conjuntivite, né? Mas, né? Então, pele é uma área, couro cabeludo, costumamos ter micro-organismos, né? Alguns podem desenvolver, né, um parasitismo ali, é a caspa provocada por um determinado tipo de fungo aqui no nosso couro cabeludo, mas boca e vias aéreas, temos nichos importantes, boca, nariz, vias aéreas é um nicho importante para micro-organismos, tá? E aí, gente, e através da boca, né, então nós temos aqui o nosso trato digestório, que começa na boca e vai terminar no ânus, tá? E então nós temos micro-organismos em pequena quantidade. Nós podemos ter micro-organismos no esôfago, na parte final, que o esôfago entra em contato com o nosso estômago, que aqui não está, né, aqui não está ilustrado, mas podemos ter micro-organismos no estômago de forma transitória, sim, com certeza. De forma permanente, nós temos pequena quantidade, viu, gente? Não é todo micro-organismo que consegue se estabelecer no suco gástrico, que tem pH em torno de 1,5 a 2,5. É um suco gástrico, o suco, né, gástrico é muito ácido, não é qualquer micro-organismo que consegue ficar. Mas, no nosso corpo, internamente, a maior quantidade de micro-organismos está no intestino grosso, tá? Ok? Então, é o intestino grosso, esse intestino enrugadinho, ligado ao intestino grosso. Anteriormente, nós temos o intestino delgado, também, né, intestino liso, conhecido como intestino liso, ou delgado. Podemos ter micro-organismos ali? Temos, principalmente na porção final, que vai se ligar ao intestino grosso. Mas a grande quantidade de micro-organismos vai estar aqui, que é aqui, aliás, que vai ficar um tempo maior o nosso bolo fecal, que nós expelimos como fezes, tá? Ele vai ficar aqui no intestino grosso. Então, o bolo fecal tem muitos resíduos e sobra de alimentos que não foram aproveitados integralmente no nosso sistema de digestão, né? Que se dá principalmente lá no intestino, começa na boca, passa pelo estômago e vai se dar principalmente no intestino delgado. Então, vai sobrar muita coisa. É essa muita coisa que sobra da nossa dieta que vai alimentar o exército da microflora que habita internamente o nosso corpo. Mas também nós temos um grupo de micro-organismos que vai habitar o nosso trato urino genital, né? Então, vagina, uretra, pode e deve ser habitada por micro-organismos. Então, quando chega até a nossa bexiga, normalmente nós podemos desenvolver uma infecção, né? Mais urinária e tal. Mas se não, né, assim, nós temos
micro-organismos, principalmente no trato genital, e eles fazem parte, são benéficos, tá? Estão ali para proteção. Então, aqui dentro do nosso, do útero da nossa mãezinha, nós não temos micro-organismos, tá, gente? Tudo é filtrado pela placenta, não chega até o útero. Se chegar é bem complicado, existem casos de vírus, vocês bem sabem, né? Recentemente nós tivemos, né, nos últimos anos, problemas muito graves com vírus transmitidos por insetos, pelo Aedes aegypti, né? E aí esses vírus conseguiram adentrar até o feto que estava em formação, e isso provocou danos importantes na formação do cérebro e tal. Mas então, o sistema de defesa é que esse vírus era muito danado, né? Assim, não conseguiu driblar o sistema de defesa da microflora, daquele corpo, do corpo da mãe, e o sistema imunológico também, né? E isso acontece, infelizmente, mas no útero não deve ter micro-organismo. Mas saindo, tá? Saindo do útero através de um parto normal ou de uma cesariana, né, quando não for possível parto normal, a criança, principalmente quando é parto normal, ela imediatamente ela já entra em contato com os micro-organismos que estão na vagina da mãe. Mas ela vai continuar, porque ela vai começar a respirar, o primeiro alento, né? Depois que a gente sai, né, do útero, é respirar. Respirar o quê? O ar da atmosfera. E esse ar, mesmo o ar de uma sala, né, de uma sala especial, né, na maternidade, é um ar que tem já uma carga microbiana. E aí a criança já vai começar a respirar, e aí ela vai ser alimentada pela a mãe, né, ou por quem está cuidando dela, e os micro-organismos já vão começar a se estabelecer no seu trato digestório, tá? E também na sua pele, nos nichos que precisam ser habitados. Ok? E certinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como que vocês estão? De tudo que eu falei, como que vocês estão? Estão bem? Não surgiu nenhuma dúvida em tudo que eu coloquei aqui para vocês? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Muito bom. Mas fiquem à vontade, tá? Esse é um tema que eu gosto bastante e é um tema que eu acho que é bom para a vida da gente, sabe? Independente se a gente está num curso ou não, faz parte. Microbiota do corpo humano, olha, vamos cuidar muito bem do nosso organismo e da flora, né, e da microbiota que nos habita. Certinho? Então, assim, olha, aqui esse slide, né, eu tirei do Google, tá? Gostei muito desse slide. Aqui é falado, como eu coloquei para vocês, pessoal, como eu coloquei para vocês, deixa eu tirar um pouquinho de vídeo aqui. Como eu coloquei para vocês, se fala muito, quando se fala de microflora, microbiota, se fala muito de bactéria, porque realmente a bactéria constitui o maior número dos micro-organismos que habitam o nosso corpo. Olha, não tem para ninguém, as bactérias realmente se destacam. Não tem para os fungos, embora eles sejam muito importantes também no nosso corpo, não tem para protozoário, vírus e qualquer outro micro-organismo que chegue até o nosso corpo. As bactérias realmente, as diferentes espécies, gêneros de bactérias se destacam. É claro que tem alguns gêneros mais importantes de bactérias que vão se destacar, eu vou chamar a atenção. Mas esse materialzinho aqui foi publicado no ano de 2010 na revista Science e ficou bem interessante. Essas bactérias do bem já foram publicadas em trabalhos chamados de microbioma, estudo sobre o microbioma que habita o corpo humano, tá? Então, quais são os locais, né, que foi identificado? Boca, esôfago. Esôfago, gente, é a parte do trato digestório que vai ligar a nossa boca ao estômago, tá? Então, esôfago. Aqui o estômago não foi chamado a atenção, mas olha, pode acontecer de nós termos micro-organismos residentes no estômago. Todo mundo já deve ter ouvido falar na Helicobacter pylori, né? Ou H. pylori. Quem tem gastrite ou alguma dorzinha de estômago e vai no gastro, ele vai passar, né, aquele exame endoscopia, aí vão colocar uma câmerazinha lá dentro do nosso estômago, vão sedar a gente, colocar uma câmerazinha
para visualizar a parede, estudar a parede interna do nosso estômago, mas vão coletar também uma porçãozinha do suco gástrico. Isso vai ser levado para o laboratório e vão pesquisar se existe no nosso suco gástrico a bactéria Helicobacter pylori. Essa bactéria é uma bactéria, pessoal, que há muitos milhares de anos, já foi encontrado informações, em pesquisa, né, já foi encontrado informações de que o homem, né, ou o nosso ancestral, tinha essa bactéria de uma forma permanente. Mas a nossa dieta foi mudando ao longo, né, da nossa evolução e ela desapareceu do nosso estômago. Mas ela volta a ser detectada no nosso estômago agora, por quê? Por conta de uma dieta. E, infelizmente, a presença da H. pylori está associada a gastrites importantes e até úlceras estomacais. Então, não é interessante que a gente tenha a H. pylori de forma permanente no nosso corpo. Podemos ter de forma residente, mas é muito complicado, de forma transitória, né? Mas é complicado porque a H. pylori é uma bactéria que tem como pH ótimo para o seu desenvolvimento o pH estomacal. Então, se ela chega até o estômago, ela tem muita chance de se transformar em uma bactéria residente no estômago, porque ali tem condições que favorecem ao estabelecimento dessa bactéria H. pylori, tá certo? Então, nós vamos ter, né, em mucosas, né, de uma forma geral, micro-organismos, tá? No intestino, principalmente intestino grosso, como eu coloquei para vocês, no ânus, que é a saída das nossas fezes, tem micro-organismos, nos nossos genitais, sejam de homem ou de mulheres, tem os micro-organismos, tá? Então, nesse materialzinho, quais são as funções, né, que é importante que a gente saiba, né? E lembre-se muito dessas funções. Proteção, tá? Do organismo contra bactérias invasivas, que são aquelas transitórias, e também a presença dessas bactérias do bem vai evitar que esse corpo que elas habitam, desenvolvam doenças importantes, né, doenças provocadas por outros micro-organismos, não só bactérias invasoras, mas outros micro-organismos, tá, gente? Invasores que são patógenos importantes. Anteriormente eu falei sobre o patógeno oportunista, mas existe o patógeno que é simplesmente patógeno. Se ele entrar em contato com um determinado hospedeiro, ele vai provocar uma doença. Ele não é oportunista. Ele vai em contato com um determinado hospedeiro, ele vai provocar doença. Ele é um patógeno importante. Por exemplo, nós temos casos, né, de patógenos importantes, assim, que podem provocar... pensando especialmente em microbiologia de alimentos, por exemplo, salmonela. O gênero salmonela, quando nós fazemos análise de um alimento, a legislação não permite que seja encontrado, quando a gente analisa alimentos pesquisando salmonela, em 25 gramas de alimento analisado, não é permitido encontrar nenhuma célula de salmonela, tá? Do gênero salmonela, que é uma bactéria importante para a área para a área alimentar. Então, assim, então a salmonela para o organismo humano é considerado um patógeno importante. Não tem essa de, né? É um patógeno oportunista. Salmonela não é patógeno oportunista. Ele é um patógeno e não deve entrar de nenhuma forma no corpo humano, principalmente através de um alimento contaminado ou de uma água contaminada. Em contrapartida, existem outros seres vivos que têm salmonela, que podem ter salmonela, né? Existem aves, algumas aves têm a salmonela como fazendo parte da sua flora ou da sua microbiota normal. Algumas aves é o exemplo de algumas aves, tá? Então, continuando, essas bactérias levam informações para células de defesa. Então, gente, é muito interessante. Existem bactérias que trabalham juntinho com o sistema imunológico, que faz parte do nosso organismo, né? Um exemplo é as nossas células T, são células que estão responsáveis por defesa de uma forma mais generalizada do nosso corpo, tá? E esses micro-organismos, principalmente as bactérias, trabalham junto com o sistema imunológico, entre aspas, normal, né, do nosso corpo. Mas esse normal não foi muito bem usado por mim, por quê?
Porque as bactérias ou os micro-organismos que habitam o nosso corpo são considerados normal também, quando se pensa em sistema de proteção, tá certo? E essas bactérias do bem têm a responsabilidade de manter a microbiota que habita o nosso corpo em equilíbrio, nas várias regiões, né, do nosso corpo, ok? Então, bactéria é tudo de bom, vale a pena, tá, gente? A gente cuidar das nossas bactérias e dos nossos micro-organismos. Então, já foi reconhecido que na pele nós temos 48 tipos diferentes, ou 48 gêneros diferentes de bactérias, na boca em torno de 56, no esôfago 43, estômago 25, foram encontrados 25 tipos diferentes, olha só, hein? No estômago das pessoas que, né, fizeram parte daquele grupo de estudo. Na vagina, 5 tipos, mas, né, são importantes. Um gênero que se destaca muito na vagina é o gênero Lactobacillus, tá, gente? No intestino, vai se destacar muito, principalmente o intestino grosso, em torno de 195. Para esse trabalho, do estômago, realmente vai se destacar a H. pylori, tá? Mas nós temos outras bactérias que podem se estabelecer ali e ficar algum tempo ali no estômago, tá ok, gente? Mas alguns autores dizem que normalmente são esses organismos encontrados no estômago são muito transitórios, tá bom? Então, o equilíbrio ele é importante, pois é uma bactéria, aqui é colocado, né, boa, muda de lugar. Assim, o equilíbrio é importante, pois se uma bactéria boa muda de lugar, então, uma bactéria que tem um nicho já estabelecido, naquele nicho, quando ela muda de local, se ela for, por exemplo, um oportunista, ela pode provocar um dano naquele outro local, até que um equilíbrio seja estabelecido. Então, mas existe um equilíbrio no nosso organismo, tá? Né? Existe manutenção de um estado, quando é bom para o nosso organismo, aquele status, ele é mantido, ok? Então, essas próximas slides, mais slides de ilustrações, eu vou passar mais rapidamente, porque para a gente poder, porque senão a gente já vai chegar a quase 1 hora, né? Ainda não, mas falta pouco, alguns minutos para a gente chegar até 1 hora né, de vídeo. E eu, né, como eu coloquei para vocês, quero vídeos mais enxutos, embora a gente possa continuar depois conversando. Tá? Então, aqui é uma ilustração, né? Existem alguns, nesse materialzinho que eu projeto aqui para vocês, existem, eu gostaria de chamar a atenção, onde a maior quantidade de micro-organismos, normalmente, né, chama muita atenção sempre as bactérias, e nós temos em torno, aqui nesse materialzinho, colocado em torno de 100 trilhões de bactérias, até 100 trilhões de bactérias. Tá, isso é aproximado, tá, gente? Isso pode variar de organismo para organismo, com certeza pode variar, ok? Mas as bactérias vão se destacar e o nicho que mais se destaca é o intestino grosso. Alguns gêneros que chamam a atenção, o gênero Bacteroides, isso é de bactéria, tá? Provotella e Ruminococcus, ok? São gêneros que, para quem é da área, para quem estuda a microbiota que habita o corpo humano, com ênfase no grupo das bactérias, vão chamar muita atenção vão encontrar esses gêneros aqui, tá? Aqui, nesse materialzinho, não foi colocado o lactobacillus, mas onde tem bacterióides, a gente sempre vai encontrar as bactérias do ácido lático, tá, gente? As bactérias do gênero Lactobacillus e também Streptococcus, que são bactérias do ácido lático, que são bactérias, as grandes fermentadoras do leite, né, gente? Tá? Tudo certo aqui, vamos ver, não tem pedir para entrar. Pessoal, então, isso aqui é ilustração também, tá? Esse materialzinho, vou disponibilizar para vocês. E aqui, o que é interessante? É que aqui tem gêneros, né? É identificado locais, né, onde os estudiosos encontraram vários gêneros de micro-organismos e alguns fungos também, ok? Se eu não me engano, em algum aqui, a maior parte desses gêneros aqui, ou grupos, né, colocados, são grupos de bactérias, tá? Mas se eu não me engano, em algum momento aqui, está muito pequenininho, mas deixa eu ver aqui.
A Cândida, todo mundo, eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar de Cândida. Cândida é um gênero, gente, é um gênero que pode ser encontrado na vagina, tá? Na vagina. Então, Cândida é um fungo, tá? A Cândida, ela existe, olha, tá aqui, tá? Aqui. É microbiota normal, né, da vagina. Então, aqui temos como micro-organismo número 7, Cândida sp. O restante aqui, se não me engano, o restante desses gêneros são gêneros bacterianos, tá, gente? Com exceção da Cândida. Então, mas a Cândida vai ser encontrada aqui, ela é um residente normal. Agora, nós temos Cândida que, em desequilíbrio, pode provocar infecção na vagina, tá? Desenvolvendo a candidíase, mas isso sempre em desequilíbrio, pode ser alguma coisa com a microflora normal, e a Cândida, principalmente se for Cândida albicans, ela pode se desenvolver. Nós temos aqui também, na microbiota normal da pele, né, principalmente próximas em algumas regiões, a Cândida pode aparecer, assim, sabe? A Cândida pode ter, né, aparecer em algumas regiões, mas de uma forma geral, pessoal, é tudo bactéria, viu? É tudo grupo de bactéria ou gênero de bactérias, tá? Ok? Vamos lá. Aqui outro, né, slide ilustrando também, então na pele é colocado aqui, aqui está aparecendo só gêneros de bactérias, se bem que o Pitirosporum, se eu não me engano, preciso confirmar, eu acho que é um gênero de fungo, viu, gente? Se eu não me engano, tá? Onde que tá? Aqui a Cândida aparece no trato urogenital, né? Mas é isso. Aqui o trato digestório, lembrando que vamos encontrar gênero-bacteroides, lactobacillus, enterococcus, Escherichia coli. Escherichia coli adora fezes, viu, gente? Tá muito. A Escherichia coli, a gente trabalha na microbiologia básica, a gente trabalha, e de alimentos também. Trabalhamos muito com Escherichia coli, porque é uma bactéria muito fácil da gente manipular, tá? Embora seja alguns grupos dentro do gênero Escherichia, espécie coli, existem alguns grupos patógenos importantes, tá? Mas a grande maioria é um patógeno oportunista, fácil de ser manipulado e que está presente no intestino grosso, principalmente. Gênero Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Bifidobacterium. Vocês devem conhecer o gênero Bifidobacterium, que é a bactéria utilizada para fazer vários antibióticos famosos, né, que estão por aí, disponíveis para a gente, né, comprar. Né, eu acho que esqueci o Activia, né? O Activia é a bactéria que produz o Activia comercializado, né? É bifidobactéria. Fusobactério, Spirochetes e por aí vai, né? Chamando mais atenção. Isso tudo é projetado mais para vocês, pessoal, para vocês se familiarizarem, tá? Com esses nomes de espécies, né? Esses gêneros, né? De micro-organismos, principalmente de bactérias, e também fungos. Tudo bem? Como, né, sempre lembrando, o trato digestório é onde nós vamos encontrar, reforçando, né, o trato digestório é onde vamos encontrar uma maior quantidade de micro-organismos, tá? Então, vai chamar muita atenção, realmente, né, o intestino, a fase final do intestino grosso, do intestino delgado, e principalmente o intestino grosso, que está aqui identificado como cólon, tá? Mas vamos ter outros micro-organismos aqui no estômago, lembrando que vai se destacar a Helicobacter pylori, viu, gente? As outras nem sempre conseguem se estabelecer, mas podem ser encontradas no estômago também. Certinho? Estou chamando atenção. O projeto microbioma, eu já coloquei algumas coisas para vocês, né? Então, hoje se chama muito microflora ou microbiota do corpo humano como microbioma humano, tá? Então, existem equipes de estudos no mundo, em vários continentes, vários países, em vários continentes, que estudam essa questão desses micro-organismos, porque até algumas décadas era ignorado a importância dos micro-organismos e das bactérias, né, no nosso corpo. Mas agora não é mais ignorado, não. Agora se sabe que é muito importante para a vida humana esses micro-organismos que nos habitam. E então, essas pesquisas
voltadas para a caracterização, para o conhecimento dessa microbiota, é chamado de, colocada, né, junto desse microbioma, né, de informações de um projeto maior, ok? Mas, se não me engano, em 2010 que foi publicado o primeiro, né, os primeiros resultados do projeto Microbioma, que eu já apresentei anteriormente, né, quando a gente falou das bactérias do bem, tá certo? Aqui existem vários fatores ambientais, isso aqui é importante, gente, a gente chamar a atenção sobre isso. Existem fatores ambientais na nossa vida, no nosso dia a dia, que afetam a composição da microbiota, tá? Então, estilo de vida, tá? Medicamentos, estilo de vida, né? Afeta a dieta diária, né? O que consumimos diariamente vai afetar a nossa microbiota, tá? As nossas práticas de higiene, tá? Práticas de higiene sanitárias do nosso dia a dia afeta a nossa microbiota, tá, pessoal? E aí, tá? Então, assim, isso tudo pode, assim, se a nossa microbiota sofrer alterações importantes, nós podemos desenvolver doenças muito importantes, doenças que colocam em risco a nossa vida, tá certo? E, inclusive, existem estudos que relacionam, por exemplo, disfunções, desenvolvimento, alterações na microbiota, provocando o desenvolvimento de disfunções metabólicas, como, por exemplo, uma disfunção importante para a gente atualmente é o sobrepeso e, mais que isso, a obesidade, né? Porque uma consequência do sobrepeso que só vai aumentando é a gente chegar no nível de obesidade. E isso já tem se verificado que isso tem relação com a microflora, com a microbiota do nosso corpo, tá certo? E fora, gente, que essa alteração vai afetar o nosso sistema de imunidade, tá certo? E esse sistema de imunidade, ele é afetado. Lembram que no slide anterior foi colocado que existem bactérias que trabalham em conjunto, estreitamente relacionado com o sistema imunológico maior, padrão, né, do nosso corpo. Isso tudo é afetado quando ocorre a alteração da nossa microbiota. Então, qual que é a dica, né? Vamos tomar muito cuidado com os medicamentos que nós ingerimos, sempre sempre pensar, há necessidade desse medicamento? Há necessidade, tá? E é claro que em alguns momentos não tem como, né? A pessoa, ela precisa tomar um medicamento, mas existem formas de você abrandar, ou assim, sempre tomar muito cuidado, conversar com os médicos, né, que prescrevem esse medicamento. Se for, por exemplo, se você for obrigado a tomar um antibiótico, sempre tomar muito cuidado e procurar compensar a sua flora, né, consumindo probióticos junto com aquela terapia de antibióticos, né. A flora microbiana, gente, ela gosta muito de frutas, hortaliças, vegetais, né, legumes de uma forma geral. Né, a composição dos vegetais favorece muito a microbiota, o equilíbrio da nossa microbiota. Em compensação, os ultraprocessados, os alimentos muito processados ou ultraprocessados, eles provocam alterações inadequadas, indesejáveis. Tanto que se você é identificado com H. pylori no seu estômago, o médico, além de uma terapia de antibiótico, ele vai prescrever uma dieta adequada, onde ele vai retirar os alimentos processados da sua dieta. Ele vai aumentar muito a quantidade de água que você vai consumir, né? Porque um organismo muito bem hidratado favorece positivamente o equilíbrio da microbiota, tá? E ele vai reduzir os processados, ele vai retirar, na verdade, ele vai falar para você que você precisa mudar a sua dieta, porque só entrar com uma terapia com antibiótico e não mudar o estilo de vida e a dieta não é o suficiente para eliminar alguns tipos de micro-organismos que precisam ser eliminados. Aqui é representado um estilo de vida mais saudável, não é porque você tem que se transformar num atleta de carteirinha, não é isso. Mas assim, é você procurar trazer para a sua vida atitudes saudáveis, né? Então, estabelecer a caminhada, né? Estabelecer a vida livre.
Alguns já têm, por conta do seu trabalho, um estilo de vida mais dinâmico, né? Mais, mais interessante. Mas não é para todos, né? Por exemplo, magistério, né? Eu sou docente. Há uma predisposição no meu trabalho que eu fique, pessoal, mais sedentária, né? Eu tenho que ficar muito trabalhando bastante, né? Assim, sentada, corrigindo coisa, lendo coisa, preparando coisa. E aí, agora eu te vi, viu, Alessandro? Tá muito bom. Agora, Alessandro, no rótulo da água mineral não tem resultado das análises microbianas, análises biológicas, mas aí tem pH e resultados sobre o pH, normalmente tem, e os resultados das análises físico-químicas, tá? Mas quando uma água mineral é liberada para ser comercializada, com certeza ela passou por análises físico-químicas, isso você pode ter certeza, tá? E tá tudo ok. Utilizando o indicador, inclusive, da Escherichia coli, que eu comentei com vocês. A Escherichia coli é um indicador muito interessante de higiene sanitária, né, para alimentos e água. Mas só para a gente terminar, tá, gente, aqui, né, assim, deixa eu ver, assim, eu realmente vou terminar para a gente poder fechar a gravação para não ficar muito grande esse arquivo, né? Uma observação sobre prebióticos. Prebióticos são carboidratos não digeríveis, que né, no nosso sistema digestório não é digerido esses carboidratos, mas eles estimulam seletivamente a atividade de bactérias que fazem parte da microbiota, né, e estão presentes no cólon, né, que é intestino grosso, tá, gente? Então, alguns alimentos ricos em prebióticos, muitos vegetais, né, pessoal? Muitos vegetais. Então, exemplos, alcachofra, cevada, mirtilo, né? Assim, é difícil. Para nós brasileiros, a alcachofra. A cevada é mais comum, né? Eu consumo, por exemplo, não, cevada não, eu estou confundindo com aveia, mas a aveia também né, é considerada, embora não esteja aqui, mas a aveia tem prebióticos sim, interessantes, tá? Mas a banana faz parte do nosso cardápio diário, né, gente? A linhaça, para alguns que já despertaram para uma vida mais saudável, costumam adicionar linhaça. O alho, né, na dieta brasileira faz parte, né? O mel, o couve, a selga, a chicória, né, alho poró, legumes, né? Legumes de uma forma geral, grãos integrais, então são vegetais que têm prebióticos, uma quantidade um pouco maior, e esses prebióticos, eles estimulam e favorecem, né, a atividade de grupos de bactérias que fazem parte da nossa flora. Isso é bem interessante, tá bom? Ó, tá aqui, então, né, uma ilustraçãozinha que eu achei bem bacana e coloquei aqui, né, os probióticos aqui representados pelos micro-organismos da nossa flora, e o alimento seriam aqueles alimentos mais adequados, ricos em prebióticos, que vão estimular essa população. Eles ficam esperando lá. Né, aqui também, esse próximo slide, pessoal, olha, os probióticos, eles são micro-organismos, em geral vivos, né, e taxonomicamente relacionados com a microbiota presente no intestino, nos nossos intestinos, principalmente no nível do intestino grosso, tá? Então, aqui eu procurei ilustrar alguns tipos de produtos que são comercializados e que, se vocês forem ler o rótulo, o Ministério da Saúde, ele coloca que ele não bate o martelo falando que tem probiótico ali que faz bem, né, para a saúde, mas ele coloca que supostamente a empresa alega que aquele alimento vai favorecer, né, interessante para a microflora do corpo humano, ok? Então, mas existem alimentos que são ricos, né, são alimentos naturais ricos em probióticos, o iogurte. Gente, o iogurte, ele é muito interessante. E o iogurte, olha, eu indico muito que vocês façam, aprendam a fazer iogurte, porque fica muito barato e a gente vai ter iogurte sempre. Se a gente faz o iogurte, se a gente produz o próprio iogurte em casa, a gente consegue atender e trazer iogurte para toda a família, porque não basta a gente pensar só no nosso organismo, a gente tem que pensar no organismo de quem está do nosso lado, né? Então, o iogurte, ele é muito interessante, né, ele é rico em probióticos, principalmente as bactérias do ácido lático, que são bactérias importantes para o nosso corpo, habitam o nosso corpo e estão em alimentos. O kefir é um conjunto de bactérias e de leveduras também,
O kefir, ele é principalmente de origem láctea, mas pode ser produzido kefir de outros tipos de substâncias também, tá? O chucrute, que é um tipo ai meu Deus, a gente faz chucrute de onde? Repolho, né? O repolho fermentado, é fácil demais de fazer chucrute. Eu acho que na última microbiologia de alimentos que nós fizemos, presencial, nós produzimos chucrute. Eu tenho até hoje a amostra lá na geladeira desse chucrute produzido. Nós fizemos análise sensorial, ele é muito interessante, é fácil de fazer, dá para fazer em casa. Não faz parte da nossa dieta normal, né, gente? Mas o chucrute é um alimento rico em probióticos, tá? Picles fermentados, né, são ricos em probióticos. A kombucha, né, é uma bebida hoje está muito em voga, a kombucha, ela pode ser feita em casa, tá? Mas ela é um pouquinho cara quando comprada, mas ela pode ser feita em casa. É possível fazer a kombucha assim em casa. Não é tão fácil como fazer iogurte ou cultivar o kefir, tá? A bebida kefir, mas é possível produzir kombucha também. Kvass, tá? É um tipo de bebida, não é comum aqui no Brasil. Tempá, miso, tá? E são alimentos ricos em probióticos e que sempre que possível é interessante colocar na nossa dieta diária, tá, gente? Então, essas aqui são as nossas referências, tá? Nossas referências e que vão ficar disponíveis para vocês. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou abrir o meu vídeo. Eu, neste momento, pessoal, eu vou interromper a nossa gravação, tá? E porque agora para que esse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, ele não fique muito pesado, tá? Então, eu vou interromper aqui. Deixa eu ver. Estou interrompendo, né?